Então, pessoal, você que está chegando agora, já vai se inscrevendo no canal. Hoje a gente vai falar de uma ferramenta da qualidade que é muito importante, os 5 porquês. Eu não sei se você já estudou, já viu algo sobre os 5 porquês, mas é bem interessante, né? Porque com esta ferramenta você consegue descobrir as causas raiz de vários problemas que você tem dentro da indústria, dentro do setor automotivo ou qualquer outro setor, até na sua vida também você pode aplicar os 5 porquês que você vai conseguir aí um resultado bem satisfatório. Então, este caso aconteceu no atendimento a um cliente que em conversa com ele comentou de uma determinada situação lá que existia um tempo de reparo muito grande porque o parafuso se fundia com a porca, então ele ficava lá com uma serra manual. Então, na ocasião, eu apresentei para ele o cortador de porca hidráulico. Eu tenho até um vídeo já no canal sobre esse cortador de porca hidráulico. E com isso aqui a gente vai conseguir diminuir o MTTR, né? Que é o tempo de reparo, que é tão importante diminuir, né? Para você ter disponibilidade lá de máquina, de energia, seja lá qual seja o tipo de situação. Então, assim, mas eu perguntei a ele, mas por que o parafuso se funde com a porca? Então ele disse aí, conversa vai, conversa vem, eu falei assim, olha, me diga uma coisa, no seu backlog, os chamados de manutenção que estão abertos, o que é o teu maior gargalo? Ele falou, ó, justamente este tipo de atividade aí que gera o ponto quente e se funde lá o parafuso e a porca. Então isso aí representa de 40 a 50% dos chamados em aberto. Então o meu backlog ele fica grande, né? Backlog são chamados em aberto e a gente quer que o backlog seja pequeno, porque aí eu estou conseguindo atender de maneira satisfatória as solicitações de manutenção. Então imagina um backlog aí grande por conta de um problema que tem aí 50% de participação, então que é o ponto quente. Então eu disse assim, não, beleza, vamos... Eu falei, é claro que eu não falei nos 5 porquês, mas eu conduzi a situação tratando como os 5 porquês. Então, primeiro ponto, você tem um problema grande, que é 50% dos teus chamados, por indisponibilidade de energia, é por conta disso. Então, assim, o primeiro porquê é esse, né? É o problema, é essa indisponibilidade. Não, por que que existe indisponibilidade? Então porque por algum motivo existe uma falha, um corte lá na energia onde se funde lá o parafuso e a porca. Então, o segundo porquê, pessoal, geralmente é o sintoma. Então eu digo assim, mas por que isso acontece? Porque tem um ponto quente. Então, o ponto quente aí é como se fosse o sintoma, né? Então, ele dá o sintoma, que é o ponto quente, funde o parafuso e a porca, e aí eu vou lá com a serrinha manual. Agora eu vou com um cortador de porca hidráulico diminuir meu tempo de reparo. Beleza. O terceiro porquê geralmente está relacionado a uma desculpa. Mas por que está tendo ponto quente? Porque provavelmente, claro, uma pessoa de elétrica vai dizer, não está passando os elétrons de maneira devida, né? Então existe o aquecimento, o ponto quente, e aí você tem isso, entre outros motivos que a gente sabe que pode ter. As pessoas especialistas em elétrica podem muito bem deixar os comentários aqui de outras causas que podem ocasionar o ponto quente. Mas, então assim, é a desculpa, né? Os elétrons não andam. Você vai para o quarto porquê, onde a gente vai encontrar agora o culpado. Então, quem é culpado disso? Então, por que os elétrons não conseguem passar de maneira ordenada e existe ali o aquecimento? Porque provavelmente está folgado aquele conjunto. Então, por isso que é tão importante quando for aplicar esta metodologia, você ter especialistas de mecânica, de elétrica, de segurança, de operação, para poder ter sempre alguém que consiga visualizar. Então, assim, eu falei para ele, provavelmente está folgado. Então, por este motivo, os elétrons não conseguem passar. Então, a gente já encontrou o culpado. O culpado ali é o parafuso folgado, né? E agora a causa, né? Então, mas por que o parafuso está folgado?
Ah, porque o operador não está apertando corretamente com um torquímetro, que é muito importante, que no manual lá de procedimento existia esta obrigatoriedade de um torque específico para ser aplicado com um torquímetro. Não tem como a gente, com uma chave catraca normal, aplicar um torque. Então a gente chegou aí na causa raiz, né? Então, por não estar se usando um torquímetro na hora de fazer aquele aperto, existia ali depois uma não passagem correta dos elétrons, ponto quente, indisponibilidade, vem com a serrinha, hora indisponível de transformador, pessoas sem energia elétrica. Então imagina aí que é uma sequência. Por que eu falei de um torquímetro com encaixe frontal? Porque para a ocasião lá, esse torquímetro tradicional que usa soquete não consegue acessar, o espaço ele é restrito. Então por isso que a gente usa este tipo de torquímetro aqui que tem um encaixe frontal. Então podemos ver aí que de maneira bem fácil a gente conseguiu destrinchar os 5 porquês, né? Então a gente viu lá o problema, o sintoma, a desculpa, o culpado e a causa. Então assim, a gente conseguiu passear pelos 5 porquês de maneira bem interessante, né? E provou que a metodologia realmente ela funciona, né? Então imagine aí que depois que ele aplicou isso aí, né, foi lá, viu qual era o torque devido que existia para aquele parafuso. Lembrando que sempre que depois que você aplica os 5 porquês, geralmente, se for um porquê só, você consegue resolver facilmente. Se for 3, 4, 5 porquês, 6, que também pode ser mais, até encontrar a causa raiz, geralmente você vai precisar de um plano de ação. Então você vai precisar cadastrar o torquímetro, você vai precisar buscar lá o manual técnico, você vai precisar especificar para o setor de compras, para que ele compre um torquímetro de qualidade. Aqui eu estou com um torquímetro da Gedore, um torquímetro que vem com certificado, um torquímetro que tem alemão, um torquímetro que tem todo um know-how de mais de 101 anos de história, para repetibilidade, que eu vou colocar na mão do funcionário, esse torquímetro não vai descalibrar com facilidade. Então eu vou fazer todo esse procedimento, depois eu vou treinar o meu funcionário para usar o torquímetro, porque provavelmente o pessoal não sabe usar, e se eu entregar esse equipamento na mão deles, eles vão quebrar rapidamente, ou não vão fazer de maneira correta, não estou fazendo nada. Então, por esse motivo a gente está vendo, né? Quando a gente consegue encontrar a causa raiz, geralmente com muitos porquês, eu tenho que fazer um plano de ação, e aí tem várias ferramentas que vocês podem criar o seu plano de ação. Se vocês quiserem que eu faça um plano de ação com este case bem detalhado, deixa nos comentários aqui que eu posso montar alguma coisa neste sentido, se vocês desejarem saber um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado deste case, né? Onde não só foi possível diminuir o tempo de reparo, porque é claro que ponto quente não só existe por conta disso, mas principalmente por conta disso. Então o cortador de porca hidráulico ele continua sendo válido, porque por outras situações de ponto quente, ou nessas situações específicas, por outros motivos que não sejam de aperto, eu vou usar, em vez de uma serra manual, um cortador de porca hidráulico, e vou ganhar muito tempo, vou diminuir meu MTTR. E no caso dos 5 porquês aqui, que foi para encontrar a causa raiz, né? O aperto não controlado, o aperto feito com a chavinha lá que realmente não serviria. Júlio, mas era isso mesmo. Conversando com ele, eu descobri que tinha chamados que eram feitos que depois de 3 dias, no mesmo local, no mesmo ponto, tinha ponto quente. Existia ali o ponto quente. Então, não justifica, né? Justamente porque não estava se dando o aperto controlado. Espero que vocês tenham gostado. Júlio Galvão, até a próxima.